Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no meu canal do YouTube. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. Ligado no Dorival Lima e você, José Humberto, comentarista da Voz do Mais Querido. Ele está nesse exato momento lá na Serra da Ibiapaba, na cidade de Guaraciaba do Norte, cidade maravilhosa, ao lado da sua digníssima esposa e de seus familiares. Um abraço para você, meu amigo José Humberto, comentarista diferente também. Ele que comanda a Voz do Mais Querido diariamente. Mandar um abraço para ele. Meus amigos, três das cidades mais violentas do Brasil são do Ceará: Maranguape, Maracanaú e Calcaia. Vou repetir. Três das cidades mais violentas do Brasil são do Ceará: Maranguape, Maracanaú e Calcaia. Com a palavra, o governador Elmano de Freitas e o despreparado presidente Lula III, que é a maior decepção no governo atual. Mas fazer o quê? Meus amigos, hoje vai ser bem diferente. Eu vou aqui, amigos e amigas, eu vejo a situação da justiça brasileira da seguinte maneira: a desconfiança da população na justiça brasileira é motivada por fatores estruturais, operacionais e de percepção política. Processos que se arrastam por anos ou décadas geram a sensação de ineficiência e falta de resolução. A percepção de altos salários, benefícios e penduricários na magistratura, contratos com a falta de recursos básicos no atendimento ao cidadão comum. A complexibilidade da linguagem jurídica afasta e isola a sociedade do entendimento claro das decisões dos ministros. Sentimento de que o sistema é desigual e favorece pessoas de maior poder econômico ou político. Veja o caso do Daniel Vocari. Todo mundo sabe disso. Fatores políticos e institucionais, certo? Polarização no judiciário, a atuação de instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal, em temas políticos e controvérsias públicas, intensificou a polarização e a desconfiança ideológica de diferentes setores da sociedade brasileira. Insegurança jurídica, mudanças frequentes de entendimento sobre normas ou jurisprudências provocam imprevisibilidade nas decisões dos ministros. Eu vejo uma maneira para o Brasil evitar o endividamento excessivo,
e regra principal é manter o equilíbrio entre o que arrecada e o que gasta, priorizando a responsabilidade fiscal. Gastar apenas o que arrecada, com impostos, evitando déficit orçamentário recorrente. Usar o dinheiro público em áreas que geram retorno econômico, como infraestrutura, educação e tecnologia, e não apenas em custeio da máquina pública brasileira. Manter a economia estável para evitar taxas de juros altas, que encarece a dívida existente brasileira. Acumular moedas fortes, como o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, para proteger o Brasil contra crises externas e volatilidade cambial. Repetindo, volatilidade cambial. Isso é muito importante. Aumentar o BIP para que a relação entre a dívida e a riqueza produzida, dívida, BIP, permaneça saudável. Essa aqui é uma linha de pensamento, é o que eu falo para melhorar o Brasil. Eu acredito que o Flávio Bolsonaro, segundo pesquisa, se a eleição fosse hoje, ele seria eleito. Eu peço a vocês, eleitores brasileiros, que, quando chegar em outubro do corrente ano, vamos eleger todos os candidatos do PL e da direita brasileira para governadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais e o presidente da República, Flávio Bolsonaro. Quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, que está certo lá na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E mandar um abraço para minhas primas que moram em Boa Vista, capital de Roraima. E também não posso esquecer do pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, Rogério Miranda. Ele que é meu primo, que é natural de Ubajara, é um homem dinâmico, entende a política brasileira, ele é preparado e é pré-candidato pelo Partido Democrático a senador da República pelo estado de Roraima. Ele tem a confiabilidade do eleitorado de Roraima, ele tem trânsito livre em Brasília e em todo o território brasileiro, ele tem conhecimento dos problemas do Brasil e do estado de Roraima, ele tem uma aceitação de todos os empresários, todos os políticos e da classe eclesiástica e das religiosidades do estado de Roraima. Ele tem uma boa aceitação, ele tem trânsito livre perante o eleitorado do estado de Roraima. E eu confio e sei que ele tem capacidade, é competente e sabe dos problemas do Brasil e de Roraima. Ele é um homem que tem uma competência e uma inteligência. E ele é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima e, com certeza, ele sendo eleito, ele vai trabalhar para o bem do Brasil e para o bem do estado de Roraima, como de Boa Vista. Parabéns, meu amigo e primo Rogério Miranda. Você é baluarte, é um empresário bem-sucedido, é formado em administração de empresa, entende da política brasileira do começo para o fim. É uma pessoa que está preparado para exercer o cargo de senador da República do estado de Roraima. Parabéns, meu primo, avante. Você continua diariamente apresentando seus programas, certo? Trazendo as pautas, que é bom para os seus seguidores, eu também que sou seu seguidor, porque é muito importante você esclarecer a opinião pública brasileira através dos seus comentários e pautas que você traz diariamente. Continue assim. Meus amigos, é uma vergonha para o estado do Ceará. Das 3 cidades mais violentas do Brasil, uma fica em Maranguape, que é a terra do falecido Chico Anísio, Maracanaú, certo? E Caucaia. Todas
cidades da região metropolitana, da capital alencarina, Fortaleza. Mas é aquela história, o governador, a polícia civil, a polícia militar, não tem como combater as facções. Porque as facções têm um poder certo, incrível. E a polícia do estado do Ceará, sinceramente, não tem apoio por parte do governador. E eles trabalham na medida do possível. Mas fazer o quê? Cada povo tem um governo que merece. Eu sempre digo e vou dizer, a petezada, Lula e o partido certo do PT e toda a esquerda brasileira, eles não têm condições de governar um município, um estado e principalmente o brasileiro, que é o Brasil, que é o continente. Lula é um despreparado, é um ex-condenado, certo? Que tem vários processos, foram anulados, mas ele continua com os processos. Ele enganou a população brasileira quando saiu do estado de Pernambuco, foi para São Paulo, trabalhou lá, certo? Segundo ele, como metalúrgico, depois entrou na vida sindical, depois entrou na política, foi eleito deputado federal, não fez nada pelo estado de São Paulo, como também pelo Brasil. Depois foi eleito presidente do Brasil, foi eleito, governou por 4 anos, depois foi reeleito, aí veio mensalão, petrolão e desvio de verbas municipais, estaduais e federais, e ele usou o dinheiro do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, aonde tinha dinheiro, certo? Tinha um tesoureiro do PT para arrecadar esse dinheiro e colocar numa conta, certo? Do PT. E o PT, certo? Pegava esse dinheiro para comprar apoio de deputados federais, senadores e ajudar a manter a esquerda brasileira. A corrupção no Brasil começou tudo no governo do Lula. Houve problema do INSS, continua, o filho dele, certo? Filho do PT, ou filho do Lula, certo? Ele recebeu 300 milhões do careca do INSS. O irmão do Lula é vice-presidente do sindicato lá em São Paulo, também tirando dinheiro dos aposentados pensionistas. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Supremo Tribunal Federal? E agora, meu amigo, depois do mensalão, petrolão e outros desvios de verbas públicas a nível municipal, estadual e federal, ele tem o apoio, certo, dos sindicatos, tem o apoio da Central dos Trabalhadores, do MST, certo? Sem Terra. Rapaz, várias entidades foram criadas no governo do Lula para proteger a esquerda amaldiçoada brasileira. Agora, por falta de aviso, foi que não foi. Que o último presidente da República, general João Batista Figueiredo, quando assinou a anistia em 1979, ele alertou a população brasileira que quando o Partido dos Trabalhadores e Lula assumisse o governo brasileiro, o Brasil ia ter muita dificuldade. Daí, o Brasil está literalmente quebrado, a nossa economia, certo? Foi no primeiro governo do Lula, no segundo governo do Lula, depois no governo da Dilma Rousseff, ela foi reeleita, foi impeachmentada, e agora o terceiro governo do Lula, e agora esse amaldiçoado, esse condenado quer ir para o 4º mandato. Mas eu sei que a população brasileira, o eleitorado brasileiro, não vai permitir que esse amaldiçoado continue, porque aí ele vai acabar com o Brasil. Ele é o maior mentiroso, ele é o enganador, ele disse que ia acabar com a fome, aumentou, foi a miséria, e o Nordeste brasileiro está sendo sucateado, penalizado, muita gente passando fome, muita gente perdendo seus empregos, certo? A gente anda na região metropolitana de Fortaleza, ou a gente encontra pessoas nos fosforessores, nas praças e avenidas, um casal com os filhos pedindo esmola, dormindo no relento, dormindo em cima de uma caixa de papelão, colchão velho. É a miséria que está aumentando no Nordeste brasileiro, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. Esse é o retrato fiel do desgoverno, do amaldiçoado, certo? Comunista Lula da Silva. Ele só pensa numa coisa,
é desviar de verbas municipais, estaduais, federais, onde tem um prefeito do PT, um governador do PT, e ele, como presidente da República, está tudo em casa. É o desgoverno em todo o Brasil. É muita fome, é muita miséria, é muito desemprego, a educação não funciona, a saúde não funciona, a segurança deixa muito a desejar. Além do mais, tem aí o problema dos aposentados do INSS, que está sendo roubado, certo? E cadê a Polícia Federal? Cadê o Supremo Tribunal Federal? E agora vem o caso do Banco Master, que foi o maior roubo que aconteceu no Brasil. E Lula recebeu Daniel Rocaro por 4 vezes lá no Palácio da Alvorada. Ele, Daniel Rocaro, foi na companhia do Guido Mantega, que já no passado foi ministro do Lula, ministro da Dilma. Esse aí era para estar preso, mas infelizmente a justiça brasileira é parcial. Por isso que eu digo, com a nova eleição, o presidente Flávio Bolsonaro tem que apresentar a PEC e fazer as alterações no Brasil. Primeiro, acabar com a reeleição no Brasil, fazer uma reforma no Poder Judiciário e que os ministros do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Brasileira têm que ser indicados através de concurso público pelo prazo de 10 anos, porque nós vamos ter uma justiça imparcial e tem que desaparelhar as nossas instituições, que a população brasileira não acredita na justiça brasileira. Tem motivo. Eu acabei de frisar e vocês aí tirem suas conclusões. Será que é a verdade? Cada pessoa tem uma maneira de pensar. Agora, o Brasil tem que passar limpo, tem que votar ordem e progresso, e Donald Trump está querendo ajudar a América Latina. Ele já prendeu, certo, o Maduro e está legalizando a situação na Venezuela, está também combatendo a Cuba, o Irã, e ele quer, certo, adotar e mandar prender, certo, o pessoal do PCC, do Comando Vermelho, que são considerados pela lei internacional americana como terrorista, porque toda pessoa que deixa a população em pânico passa a ser terrorista. E terrorista tem em todo lugar do Brasil e do mundo. E Donald Trump, que é o homem mais importante do planeta Terra, ele disse e vai acabar na América Latina com as facções. Ele vai acompanhar o dinheiro que sai através de CPF, do CNPJ, e as pessoas que estão facilitando a vida dos traficantes, das facções, vão responder criminalmente, o dinheiro será recolhido e eles serão presos. É aquela história. Donald Trump está de olho no Brasil na eleição de outubro do corrente ano, como também Israel e outros países. Eles têm interesse porque quer que o Brasil continue um sistema de presidencialismo, a democracia, porque o Brasil, meus amigos, depois que Lula assumiu o governo, ele vendeu as nossas riquezas naturais, e dessas viagens que ele fez para a Índia, para a China, para a Rússia, porque ele vai numa viagem dessa, é só para gastar o dinheiro do Tesouro Federal, ele não vende nada, não traz nada, é só mentindo, enganando a população brasileira, gastando e gastando, certo? Enganando aos países que ele visita. Agora, ele que se cuide, que Donald Trump está de olho nele. Donald Trump vai reabrir, certo, a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato tem um prejuízo aos acionistas da Petrobras, que reside nos Estados Unidos. Como também ele vai ter que se explicar o dinheiro que ele recebeu da Venezuela, do ex-presidente Biden, certo, e da Rússia e da China. Dinheiro que ele usou para atrapalhar a eleição de Jair Messias Bolsonaro, que estava indo para a reeleição. Aí a história nós já sabemos, mas nós não podemos discutir, meus amigos, porque a nossa Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada em 1988, certo? O pessoal do PT, eles não assinaram, por isso que eles não obedecem à Constituição Federal Brasileira. Agora, Jair Messias Bolsonaro é o homem mais perseguido, ele governou o Brasil por 4 anos, enfrentou a Covid-19, enfrentou uma guerra,
mas ele comprou a vacina, vacinou toda a população brasileira através do Ministério da Saúde, ele liberou recursos para prefeitos das capitais e governadores combaterem a Covid-19. Morreu muita gente porque a Covid-19 foi uma pandemia universal e ela foi criada na cidade de Wuhan, lá na China comunista. Aí, meus amigos, é aquela história. O Jair Bolsonaro levou aquela facada, mas Deus protegeu e ele escapou. Fez várias cirurgias e agora criaram aquela narrativa de golpe que nunca aconteceu, muita gente presa e fizeram de tudo para deixar o Jair Bolsonaro inelegível. E agora estão querendo prejudicar Flávio Bolsonaro. Meus amigos, a família Bolsonaro é importante para o Brasil, é considerada internacionalmente reconhecida. Tem Donald Trump, que gosta da família de Bolsonaro, da família dele, e com certeza Donald Trump está ao lado de Jair Bolsonaro, como também o Milei, presidente dos Estados Unidos, presidente da Argentina. Rapaz, é muita gente que está ao lado de Jair Messias Bolsonaro. Ele é um estadista, é um mito e é um líder brasileiro, é o mais conhecido. Agora, o pessoal tem medo dele porque qualquer pessoa que for para um debate com Jair Messias Bolsonaro, ele perde. Qualquer uma pessoa que está aí à frente, certo, do nosso país. Porque, segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é a da toga, porque nós não temos a quem recorrer. E Charles de Gaulle, quando visitou aqui o Brasil, perguntou a João Batista Figueiredo e disse, quando desceu no aeroporto em Brasília, que o Brasil não era um país sério. É tanto que o brasileiro, quando viaja para outros países, ele é monitorado pelos países. Por quê? Porque a população brasileira, quando foi descoberta pelos portugueses, os portugueses trouxeram para cá, era ladrão, traficante, tudo que não prestava, que estava preso lá em Portugal, vieram para o Brasil. Aí eles se enturmaram aqui, casaram, se juntaram com as Índias, e aqui a gente tinha uma população indígena, que se fosse só população indígena, nós teríamos hoje uma população pura, mas infelizmente os portugueses vieram para cá, trouxeram bandido, ladrão, traficante, tudo que não prestava lá em Portugal veio para o Brasil. Infelizmente, nós não podíamos fazer nada, mas aconteceu e nós temos uma população, é claro que tem as exceções, mas a maioria são corruptos, estão na política para tirar proveito. Aqui no estado do Ceará, no Brasil, é só você verificar. A esquerda amaldiçoada brasileira quer implantar o comunismo no Brasil. Desde que ele criou o Fórum de São Paulo, meus amigos, ele trouxe vários comunistas e se reuniu em São Paulo, como também em Brasília, certo? Nós não sabemos o acordo que foi feito com ele. Só comunista querendo implantar o comunismo no Brasil. Mas eu tenho certeza que em outubro do corrente ano a população brasileira vai dar um basta e nós vamos tirar da vida pública brasileira esses amaldiçoados do PT. E Flávio Bolsonaro, assim que ele assumir, ele tem que criar uma PEC, acabar com a reeleição política brasileira e que os ministros do Supremo Tribunal Federal terão que ser escolhidos através de concurso público pelo prazo de 10 anos. E que todas as instituições brasileiras, a nível municipal, estadual e federal, têm que ser imparciais. E tem que as autoridades e fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma política e adotar no Brasil um imposto único para pessoas físicas e pessoas jurídicas e acabar com a corrupção, com o desvio de verbas públicas a nível municipal, estadual, federal, porque tem aí prefeituras da região metropolitana de Fortaleza que não faz nada. Você chega lá em Calcaia, tudo abandonado, chega em Maracanã, tudo abandonado, Fortaleza, capital do estado, será abandonada. Rapaz, a região metropolitana de Fortaleza é um abandono total por parte do governador Eumano de Freitas, pelos prefeitos e as vereadoras de certas câmaras municipais só estão lá para se desfilar e é muita fome, é muita violência, é muita falta de emprego e fome e miséria no Nordeste brasileiro. Mas a petezada
eles querem acabar com o nordestino. E acabar com como? É com a fome, não fazendo nada pelo nordestino. Essa é a realidade. Eu até discuti ontem com o meu amigo Cláudio Reis, certo? Está lá na cidade de Porto Alegre, mando um abraço para ele, eu mando um abraço também para minhas primas, lá na cidade de Boa Vista, Rogério Miranda, meu amigo Dutti Menezes, uma liderança em Calcaia, e meu amigo também, Valdizar Gadelha, lá no Cipó, doutor Cícero José, doutor Fernando Luiz, e o meu amigo Matos, e meu amigo Eliezer, e meus amigos da caserna, e é muita gente. A relação é enorme. Mandar um abraço para meus familiares, família Soares Lima, família Miranda, família Vasconcelos e família... Peraí, eu me lembro daqui. Família Vasconcelos, certo? Família Soares Lima e a família... Mas daqui a pouco eu lembro, certo? Que são família... E daqui a pouco me deu um branco. Hoje é porque eu estou cheio de muita tarefa na minha cabeça. Mas é isso aí. Mandar um abraço para todos aqueles que me acompanham no Facebook, no WhatsApp, certo? Porque o importante é isso. Nós estamos vivos e o resto nós corremos atrás, certo? Pois então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra, certo? Para o Brasil e para o... Rapaz, me deu um branco, mas eu não me lembro. Eu sempre falo todo dia... família Soares Lima, família Vasconcelos, família Miranda e família Passos, pronto, família Passos, que é uma família muito importante, é a família Passos que casou com a minha irmã. Então, desculpe, família Passos, que faz parte da minha família Soares Lima, família Vasconcelos, família Miranda, essa família que, graças a Deus, da qual eu faço parte, é um orgulho. Meus amigos, eu estou enfrentando um momento difícil com meu filho, que é autista, mas Deus vai me ajudar. Não é fácil, porque a medicina deixa muito a desejar. É muito difícil, certo? Mas Deus está do meu lado e eu estou superando, indo com meu filho. Se Deus quiser, Deus vai me ajudar. Mas tem gente que só sabe quem convive com o problema, certo? Mas faz parte da vida. Não só tem ele, tem vários autistas. E no Brasil, os governantes, a nível municipal, estadual e federal, eles não estão nem aí para os autistas e pessoas que são deficientes. A roubalheira, é a corrupção, é a miséria, é a prostituição, é a infidelidade, é tráfico de droga, tráfico de pessoas. Rapaz, é uma esculhambação, é um governo paralelo que acontece no Brasil. Infelizmente, é a verdade verdadeira. Agora, por falta de aviso, não foi. Agora, nós temos que tirar da vida pública a esquerda amaldiçoada brasileira. Porque Lula é o maior mentiroso e quando ele anda por aí, o pessoal grita: Lula, ladrão, teu lugar na prisão. O pessoal aumenta, mas não inventa. Meus amigos, vamos rezar muito para a família de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que daqui para lá vão inventar mentiras e mais mentiras, narrativa, mas a população brasileira, o eleitorado brasileiro, já decidiu. Em outubro do corrente ano, vamos eleger para presidente da República Flávio Bolsonaro e para governadores, todos os candidatos do PL e da direita, e para senadores, todos do PL e da direita brasileira. Deputados estaduais, governadores e deputados federais. Vamos fazer uma dobradinha, porque a direita brasileira, o PL, vai tirar o Brasil do atoleiro, do desgoverno de Lula da Silva, e o Brasil vai voltar a ser um país livre, ordem e progresso. Nós temos que viver e acompanhar ao lado de Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, sempre ajudou o Brasil no passado e continua ajudando. Eu me lembro da época da LPA, naquela época os Estados Unidos fornecia gratuitamente uma lata com 5 quilos de queijo e 5 litros de leite em pó e também um tecido da cor de pissarra, que era igual essa roupa que faz caça-faroeste. Tudo era dado gratuitamente pelos Estados Unidos, que sempre ajudou o Brasil naquela época da LPA. A época acabou e o Brasil vai voltar, vai conviver
comercialmente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, é o maior comprador, é o maior fornecedor de produto para todos os países do mundo. Os Estados Unidos, meus amigos, é a mola mestre do mundo. O dólar é a moeda mais importante na economia do mundo. E os Estados Unidos faz a diferença. É a melhor democracia, lá a justiça funciona, certo? Tanto para o presidente como a pessoa mais humilde. E aqui no Brasil, meus amigos, a nossa justiça é parcial e deixa muito a desejar. Aqui tem um ditado: manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Veja o caso aí da Operação Lava Jato, do caso do Petrolão, do Mensalão e dos desvios que Lula e Dilma Rousseff fizeram no Brasil, e agora no caso do Banco Master, que Daniel Volcano, ele teve a aceitação e ajuda de várias autoridades lá de Brasília. E se ele abrir a boca, ele vai derribar a alta cúpula do Brasil. E só tem 3 ministros, certo, que são imparciais no Supremo Tribunal Federal. 2 que foram indicados por Jair Bolsonaro. Cássio Nunes, André Mendonça, certo, foram indicados por Jair Bolsonaro. E tem o juiz de carreira, Luiz Fux. Esses 3 são imparciais e André Mendonça é o relator da fraude do INSS e também do caso Banco Master. Ele está sendo protegido pela Polícia Federal, como a família dele. Ele está tendo muita dificuldade, mas ele vai apertar e vai colocar atrás das grades aqueles que trabalharam, estão envolvidos até o pescoço, certo? No caso de Banco Master. Meus amigos, foi a maior roubalheira depois do caso da Operação Lava Jato, que foi ideia e criatividade de Lula da Silva e dos seus comandados. É a petezada querendo acabar com o Brasil, criou o Fórum de São Paulo, por isso nós temos que tirar da vida pública brasileira esses amaldiçoados. Eles querem implantar no Brasil o comunismo, mas o comunismo foi provado e comprovado que nunca deu certo. E o Brasil tem que imitar os Estados Unidos com a democracia, certo? O sistema de presidencialismo, que é o melhor sistema comparando com os demais. E o Brasil vai continuar, porque a população brasileira é a favor do presidencialismo, defende a direita brasileira, porque é aquela história, a petezada, eles são preguiçosos, não gostam de trabalhar, gostam de gastar o dinheiro das prefeituras, dos estados e da União Brasileira, certo? Porque o presidente atual é o Lula da Silva, é o desgoverno total que está acabando com o Brasil. Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Quero mandar mais uma vez um abraço para o meu amigo José Humberto, que comanda um programa todos os sábados, A Voz do Mais Querido. E ele está hoje lá em cima da Serra da Ibiapaba, na cidade de Guaraciaba, ele com a sua digníssima esposa e seus familiares. Um abraço para você, meu amigo José Humberto, aproveitando, e no próximo sábado ele está comandando o programa A Voz do Mais Querido. É isso aí, meu grande comentarista, José Humberto. Esse aí sabe tudo sobre o Ceará Esporte. Então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Mandar um abraço mais uma vez para um grande líder, certo? Aí na cidade de Boa Vista, e que é pré-candidato a senador da República, Rogério Miranda, pelo Partido Democrático Cristão. Esse aí é competente, tem capacidade e entende da política brasileira. Ele é uma pessoa que tem um trânsito livre na política brasileira e tem uma aceitação e serviço prestado no estado de Roraima e na cidade de Boa Vista. Esse aí é competente e sabe dos problemas. Ele trabalha diariamente e serviço prestado pela região de Roraima. É isso aí, meu primo. Continue assim, que você está no caminho certo. Então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, na Rádio Terra Brasil FM, aqui Dorival Lima e você. Hoje foi um dia sufocado para mim, mas Deus está do meu lado, porque eu estou cuidando do meu filho, que é autista. Não é brincadeira, não é brincadeira, mas
Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Então, vou encerrar mais um Dorival Lima e você. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui de novo, trazendo as notícias, porque a imprensa marronzeira só traz notícias fabricadas, porque as redes sociais, como Dorival Lima e você, como o programa do Rogério Miranda e outros, mostram a realidade que acontece no Brasil. Depois que esse amaldiçoado Lula da Silva assumiu o poder do Brasil, ele só trouxe miséria e acabando com a economia do Brasil. É muita gente endividada, muita gente em dificuldade, passando fome, desde que Lula assumiu o governo. Depois de Dilma Rousseff, ele está no terceiro governo e quer ir para mais uma reeleição. Ele aparelhou as instituições, é muito roubo, e Gilmar Mendes disse no passado que Lula e a petezada têm dinheiro para a eleição até o ano 2030. E a revista Isto É diz que a petezada e o MST são organizações criminosas. Isto é a matéria da revista Isto É. É só você procurar ali. Meus amigos, Lula, ele não está nem um pouco preocupado com a população brasileira, certo? Ele, depois que assumiu o governo, ele criou o terceiro e o quarto sexo, porque Deus só criou o sexo, o homem e a mulher, e no reino animal, o macho e a fêmea. Não existe, só aqui no Brasil existe quatro sexos, homem com homem, mulher com mulher, só aqui no Brasil. Mas um país que é governado pelo descondenado Lula da Silva não precisa dizer mais nada. Cada povo tem um governo que merece, mas nós vamos mudar em outubro do corrente ano. O Brasil vai mudar para melhor, vai voltar a ordem e progresso, que o brasileiro quer o Brasil ao lado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre ajudou e sempre vai ajudar o Brasil. É muito melhor você estar ao lado de quem é certo e quem é errado, vá para os quintos dos infernos. Então, meus amigos, mais uma vez, que Deus abençoe a todos nós. Mandar um abraço para o meu filho Davi Lima, minhas duas filhas, Nádia e Natália Lima, e todos meus familiares, e minhas primas lá em Roraima, e meu primo Rogério Miranda. Meus amigos, mais uma vez, que Deus abençoe a direita e o PL brasileiro, porque essa maldita esquerda e apetizada só fez trazer problema para o Brasil. Muita miséria, muita fome, muita violência, certo? Muito traficante, muito desrespeito. Rapaz, muita violência. E Maracanaú, Maranguape e Calcaia são as cidades mais violentas do Brasil. É uma vergonha para a população nordestina e para a população do estado do Ceará. E o governador Elmano de Freitas e o prefeito Evandro Leitão, o prefeito Naumi Almorim, que quer colocar a esposa dele como deputada federal. Meus amigos, vocês aí, eleitores do Ceará, do estado do Ceará, vamos tirar essa ideia. Nada de eleger a esposa de Naumi Almorim, porque ela foi deputada estadual, não fez nada. Como também aquela Fernanda Pessoa, certo? Que é filha do Roberto Pessoa, não fez nada. Rapaz, olha, aqui no estado do Ceará, tem umas mulheres que não fazem nada, não são todas, existem as exceções. Mas, meus amigos, fica para a próxima oportunidade. Um abraço, meu amigo Cláudio Reis. Amanhã, depois eu ligo para você. Então, meus amigos, estou finalizando mais um Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM. Eu peço aos meus amigos e seguidores, não se esqueça, se inscreva no Dorival Lima e você. Vou dar um abraço para meu amigo Eliezer e meu amigo Marcos, da casa, aliás, amigos da caserna. Não se esqueça, se inscreva no Dorival Lima e você. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau!